Salve, salve pessoal, tudo certo com vocês? Está no ar o programa Na Gaveta, toda terça-feira às 8 horas da noite, aqui no canal Yuri Dias Repórter. Sempre um entrevistado, jogadores, dirigentes, treinadores, membros de comissão técnica, jornalistas esportivos, enfim, todo mundo que de alguma forma, direta ou indiretamente, vive o ambiente do futebol e tem bastidores para contar, seja das suas experiências, da sua trajetória, enfim, os agentes, atores que fazem com que o futebol abagense, o futebol regional, o futebol do interior, o futebol gaúcho funcionem e tragam emoções para suas comunidades. Lembrando que este programa é gravado, mas peço que deixem os seus comentários, deixem as suas impressões, as suas interações, tanto para a gente saber o que vocês pensam, tanto para o nosso entrevistado também ter o seu retorno e o seu feedback à medida que vocês forem assistindo este vídeo. E quem está acompanhando o canal, está chegando pela primeira vez, te inscreve no canal, que é a forma que você pode nos ajudar, é se inscrevendo, deixando like nesse vídeo, que quanto mais pessoas se inscreverem no canal e deixarem like neste vídeo, comentarem, mais o YouTube vai entender o quanto esse conteúdo é útil, é importante, e mais a gente vai conseguir difundir informações do nosso futebol bagense, do nosso futebol do interior, do nosso futebol gaúcho, mostrar às pessoas que fazem esse trabalho e que de alguma forma estão envolvidas nesse processo. Hoje o nosso entrevistado é o Gilson Alves, que é repórter do Diário de Santa Maria, agora vai estar embalado na Série A do Campeonato Gaúcho para fazer a cobertura do Inter de Santa Maria no Gauchão. Também vai contar a trajetória dele dentro do jornalismo, dentro do rádio, também sua ligação com Bagé, isso aí ele vai esmiuçar também aqui com a gente. Então, fica ligado com o programa Na Gaveta, que conta com um oferecimento de restaurante Churrascaria Cinturão, com seu serviço de bife livre por quilo, espeto corrido, grande lendário Oswaldo Rolim, Fazenda Retiro, criatório de gado bovino, localizado na costa do Jaguarão da BR-293 em Candiota, propriedade do Jaldinegro Eduardo Silva Mendes, e também o oferecimento de Fábio Vaz Design, branding e posicionamento. Quer dar um upgrade para tua marca? Criação de logos, conceito para tua marca, propósitos, enfim, toda a parte de design e identidade visual que vocês estão vendo nessa transmissão é o Fábio Vaz que desenvolve aqui no canal. Muito bem, sem mais delongas, vamos passar para o nosso entrevistado desta noite. Então, valeu, Gilson, por ter topado essa entrevista. Seja bem-vindo aqui no canal Yuri Dias Repórter e vamos bater um papo sobre futebol, sobre o momento aí das coberturas em Santa Maria, tuas expectativas e contar um pouquinho da tua trajetória também. Como é que tá, Yuri? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar daquilo que a gente gosta. E não vou negar, não sei se eu já falei contigo então de brincadeira, mas muitas vezes acompanhando teu trabalho, eu já pensei assim, ó, bah, o Yuri é o Gilson lá de Bagé, ó. O que o Yuri faz lá em Bagé, em termos de acompanhamento, seja do Guarani, seja do Bagé, ou o esporte em geral na cidade, e em todas as plataformas, como tem que ser hoje em dia, né? Ou como nos exige, exigido que seja, né, por parte do jornalista, o que tu faz aí em Bagé é um trabalho semelhante ao que eu faço aqui em Santa Maria. Vale bater nesse ponto aí para quem, claro, nunca acompanhou o nosso trabalho, eu digo meu, do Gilson Alves, e acompanha só o Yuri. Bom, então eu ser chamado do Gilson de Bagé é uma honra para mim. Então, mas por que então o Gilson de Bagé? Então eu queria que tu contasse como é que é a tua rotina então dentro do jornalismo aí em Santa Maria. Olha, atualmente eu trabalho em dois locais fixos e teve um terceiro que, entre aspas, eu inventei, né? Os fixos, que é o maior parte do tempo, que mais eu trabalho, é o Diário de Santa Maria, que é um grupo, aí o grupo diário é jornal, impresso todos os dias, na verdade 6 vezes por semana, né? Porque na sexta a gente faz a edição de sábado e domingo, aí no domingo já faz o da segunda, então só não vai no sábado na redação. Então de domingo, segunda a segunda, pulando o sábado, na verdade. E fora isso, o sábado eu trabalho na Rádio Medianeira. Então, no dia, na folga, eu trabalho em outro local. É mais ou menos isso. Que aí eu tenho um programa do meio-dia, uma na Rádio Medianeira. Então, me divido entre Diário de Santa Maria, Grupo Diário, que tem a Rádio CDN, e a Rádio Medianeira, que é outro grupo, no caso. Uhum. Então, sempre nessa jogada de ter um espaço que tu vive
diariamente, assim, e ter também teus projetos paralelos aí para fazer cobertura de futebol, futsal. E o terceiro que eu cheguei a comentar é o canal Joga, que eu acabei criando por necessidade em 2018. No início chamava Canal Joga no Facebook, com o tempo foi se tornando do YouTube também, onde no início eu comecei a transmitir alguns jogos do Inter SM, na época podia, né, na Uhum. divisão de acesso, depois começou a proibição das lives, a federação querendo colocar algumas normas, aí parei com o campo, mas o futsal sigo até hoje, com os times de Santa Maria que estiverem envolvidos com competições estaduais. Quando eu comecei tinha o União Independente e tem ainda a UFSM Futsal e ainda tinha uma equipe de Itaara. Itaara aqui do lado e jogava aqui em Santa Maria. E aí foi mudando a rotina, a União Independente não tem mais também a equipe de Itaara, mas a UFSM Futsal. Então eu transmito todos os jogos da UFSM Futsal em Santa Maria. Fora, não posso dizer todos, mas a maioria também. Ainda mais fase de mata-mata, a gente viaja e transmite também aí pelo canal Joga, em especial. Está quase que exclusivamente dedicado ao futsal. Não que eu não possa fazer outras transmissões, mas devido aos compromissos com o Diário e o programa Joga Junto na Medianeira, que é relacionado ao canal Joga, Joga Junto, e o Joga é o J e o G e o A, Gilson Alves, o jornalista Gilson Alves, a gente faz o acompanhamento do futsal. São duas pautas que eu mais trato, vamos dizer, no programa, que aí depende, que é só meu, né? Aí são o FSM Futsal, em algum momento foram os outros times da cidade, mas agora é só o FSM e Inter SM. Meus convidados no programa ao vivo do sábado, lá na Medianeira, basicamente são desses dois assuntos. Como eu disse, a gente pode variar também, mas eu estou falando algo que é o que domina o nosso trabalho. Uhum. Legal, porque é bom o pessoal também saber desses bastidores, todo esse envolvimento que tu tem fazendo reportagem, fazendo a produção, buscando também os próprios apoios comerciais, saber dessa realidade que a gente trabalha para poder manter essa divulgação, esses canais, esses espaços do nosso esporte local, né? Aí entrasse numa área, né, que me citou a parte comercial. No Diário de Santa Maria, eu participo muito pouco da área comercial, aí Aham. é quase que 100% jornalismo, né? Eu sou funcionário, repórter do Diário, faço esporte, ok. Aí já com relação ao programa na Rádio Medianeira, é um espaço que eu tenho, vamos dizer assim, entre aspas, comprado, e aí dentro desse espaço entra essa parte que tu falou, a parte comercial, e já mistura com o canal Joga nas transmissões, então muitos patrocinadores que estão no canal Joga, uh, pro mais específico, né, nesse momento futsal, são também patrocinadores do programa Joga Junto, né? Então estão no rádio todo sábado e quando tem transmissões de futsal que aí não é o ano todo, mas é mais ou menos de abril a novembro, abril a outubro, vai depender da campanha da UFSM. Esses patrocinadores entram também e devido a já estar um bom tempo em Santa Maria, não é uma busca assim por patrocinadores, por grandes empresas, tu deve passar por isso também. Não estou desmerecendo, eu quero dizer no sentido que é muita amizade, né? Uhum. Ah, o amigo, qual é o determinada pizzaria que eu frequento, que eu peço? Ah, qual é o veterinário que eu conheço? Qual é a padaria que eu frequento? Enfim, é mais ou menos assim, dentro de uma relação que a gente construiu, olha, muitas vezes até desde criança, e aí com o tempo seguir amigo da pessoa, agora tendo essa oportunidade, não deixa de ser uma oportunidade para a empresa também, que pode colocar sua marca em nossas transmissões. É mais ou menos assim que funciona. Imagino que para ti em Bagé seja assim também, né? Com certeza não é A diferente, relação, acaba a tendo parceria. os parceiros, aqueles que já são confirmados, que têm relação com a gente, que têm interesse que aquele tipo de conteúdo vá pro ar. E aí que eu entro né, no questionamento que eu ia trazer, que é esse envolvimento, a criação de canais próprios, que tem como propósito atender uma demanda, que é a cobertura do futsal, é a cobertura do futebol local. Ele atende uma comunidade, né? Ele atende um propósito, e isso também com o tempo, né, principalmente quando tu criou teu canal, tu tem o teu espaço na rádio, tu criou um vínculo com a comunidade, com as pessoas e também com com as próprias pessoas que são responsáveis aí por esses esportes, né? Verdade, claro que eu comecei falei mais daqueles que já me conhecem há um tempo, mas nessa metade do caminho tem aqueles que começam a acompanhar o teu trabalho. Em algum momento, aquele que acompanha meu trabalho, ele tem uma empresa, vou lá, vou perguntar.
sabe como é que funciona. Às vezes, no primeiro momento, a pessoa, não, vou esperar, vou acompanhar mais um pouquinho. Aí depois, um momento mais adiante, pode acontecer de virar um patrocinador ou um parceiro. Tem outras formas também. Vou dar um exemplo, até vou falar da marca. É a SB Esportes, que ele hoje em dia, também fornecedor de material esportivo do Inter SM, mas eu transmiti os jogos do União Independente aqui em Santa Maria no futsal, e ele já fornecia, o cara da SB, o Maicon, se tornou meu amigo, já era o fornecedor de material esportivo do União Independente. E ele começou a acompanhar os jogos, começou a mandar recado ali. Em algum momento a gente fechou uma parceria que nem envolve dinheiro, mas aí ele me mandou produtos, uma camisa polo pro canal Joga, um boné, acessórios, e com o tempo também foi se aproximando. E hoje ele é patrocinador do Inter SM, é fornecedor de material esportivo do Inter SM, é do Avenida também, de outras equipes. Volta e meia ele me manda materiais ou camisetas desses times que eu possa presentear os outros patrocinadores. Então são formas que aí foge um pouco do jornalismo, mas é uma relação que a gente precisa para se manter e, ao mesmo tempo, para saber que você tem patrocinador, tu cria vínculo com aquela pessoa e ela meio que se compromete a acompanhar o teu trabalho. Então, tem os dois lados, né? Tem aquele lado que ele te auxilia de uma forma, colocando a sua marca, a parte financeira, mas também é aquele, será que esse eu sei que vai acompanhar a transmissão que eu vou fazer, eu sei que vai mandar recado, e aí a gente precisa, obviamente, do público, né? E quando tu cria uma parceria assim, tem esse lado também. Começa a se tornar um ouvinte, um espectador, ele acompanha o teu trabalho, e aí, só dos patrocinadores, né, se tu colocar ali alguém acompanhando, seja ao vivo, seja um material gravado, a gente consegue manter, e ele vai espalhando também para os seus amigos, para as pessoas relacionadas a ele, e assim a gente consegue fazer o nosso trabalho, né? Com certeza, e assim a gente vai lutando, vai se desdobrando diariamente para poder colocar no ar aí o que acontece no esporte. E esse ano, então, finalmente conseguiu o Inter de Santa Maria o acesso que já vinha sendo trabalhado nas últimas temporadas e este ano, então, conseguiu o retorno então para a primeira divisão. Gilson, como é que foi este ano, a movimentação na cidade? Imagino que o torcedor também devia ter muitas expectativas e o clube conseguiu corresponder em campo. Olha, vou aproveitar para falar um pouco da minha trajetória. Foram 14 anos, eu acompanhei todas as divisões de acesso que o Inter sempre participou, não só acesso, ainda comecei, estava na A, 2010 e 11 estava na A, aí foi rebaixado em 2011, e até então não voltou mais, né? Eu trabalhei em todas as divisões de acesso, maioria cobertura, incluindo rádio também, mas os anos que não foram rádio, teve jornal impresso, então, ou o site do Diário, e a gente viveu essa divisão de acesso durante um bom tempo, e todo esse período de busca para voltar para a Série A. Teve alguns momentos que não passou nem perto, depois teve aqueles momentos que quase conseguiu acesso, aí fica aquela frustração. Mas falaste aí num ponto, o trabalho vinha sendo bem feito, continua sendo bem feito, a gente acompanha a questão da organização, reestruturação do clube, só elogiar, e aí não tem como não citar o nome do presidente Pedro de la Páscoa, que acabou se tornando uma referência. E aí agora o Inter SM está de volta à Série A, fez uma bela campanha com o técnico Bruno Coutinho, perdeu somente um jogo. Começou mais ou menos assim, eu digo, empatou um jogo em casa, ou quando ganhou por 1-0, 2-1, bem no início, alguma desconfiança. Não estou falando minha, estou falando em geral, a gente acaba Uhum. conversando com a comunidade, o pessoal todo da cidade, mas logo embalou, ganhou partidas em sequência, e aí subiu para a Série A. Chama atenção também a questão da mobilização em Santa Maria, né? Melhor média de público, uh, não é só porque eu sou de Bagé também, mas só que só dá para comparar com Bagé e com Pelotas, a questão da mobilização e presença de público. As outras cidades, infelizmente, para os clubes, né, não acompanham tanto assim, mas eles não deixam para ir só na final. A gente já vê a mobilização no início do jogo. Quando dá tudo errado, quando está chovendo, um dia frio, é 1.000 pessoas, 1.500, o que pode parecer pouco, né, para quem é só dos grandes centros, para quem acompanha só Grêmio e Inter, mas para quem acompanha futebol do interior sabe que Exato. é diferente. Né? E a média foi 4, 5 mil, e no mata-mata, a partir das quartas ali, não tinha, faltou lugar no Presidente Vargas. Era uma briga, entre aspas, para conseguir ingresso. Aí sempre tem aquele que vai comprar mais, depois se torna um cambista e vende, a gente sabe a briga por ingressos, a preocupação, o medo, entre aspas, do clube que
faltasse espaço, mas até foi melhor organizado do que no ano passado. Foi o jogo contra o Pelotas que alguém ficou de fora. Dessa vez, nesse ano, não teve ninguém que ficou de fora, estava programado, quem foi entrou, mas foi uma mobilização grande de Santa Maria, a gente via pelas ruas outro processo que é bastante difícil, e eu vivi isso aí também, a questão de separar o Inter de Porto Alegre é uma coisa e o Inter de Santa Maria é outra. A prova disso é que 10 anos atrás, se fosse olhar nas arquibancadas, tinham muitas camisas do outro Inter, e até meu pai, uma vez, para aproveitar e contar uma história, pai que nasceu em Lavras, mas bagiense, uma vez eu encontrei ele no estádio, ele foi me chamar para dar um oi, ele estava com a camisa do outro Inter. E aí eu, por acaso, eu tinha recém conversado com um jogador, tinha ganho uma camisa do Inter de Porto Alegre. E eu, peraí, me dá essa camisa. Ele, o quê? Não, me dá essa camisa aí. Aí tira a camisa, tirou a camisa, eu entreguei para ele a camisa do Inter SM, que é a certa. Aí ele, e aí, não, não, eu guardo na mochila e te devolvo em casa. Guardei a do outro Inter em casa, devolvi para ele depois, quando fui na casa dele. Mas até esse processo eu comecei a falar disso aí porque a gente olha para que bancada agora já mudou. Já vê, são poucas as camisas do outro Inter, e aí é Inter SM. Isso é bom para o clube, né? Porque aí entrou dinheiro para o fornecedor de material esportivo do Inter SM, vendeu Identidade, né? mais na loja. Tem aquela camisa do jogador, mas tem de repente uma camisa de uma linha um pouco mais barata, que o torcedor possa usar. Enfim, só usei um exemplo também para dizer o quanto, na minha avaliação, eu só vivo Santa Maria, eu não vivo especificamente os outros pontos, mas parece que caminha ao contrário do que é o futebol do interior. E aí, Bagé, acho que tu vive um pouco disso, né? Enquanto mais se diz que o futebol do interior vai acabar, Santa Maria não, se a gente se basear pelos últimos anos, não. Se a gente se basear em Bagé pelos últimos anos, não. A gente vê que se tiver um dirigente que faz um bom trabalho, aí entra no Tato Moreira, aí não estou desmerecendo o do Bagé, mas só porque no momento atual do que está jogando, né? Jogando Claro. uma competição nacional também, enfim, classificou de novo para a competição nacional. Mas Santa Maria vive um processo mais ou menos assim. E a gente vê que a torcida entende, de repente precisaria de um apoio maior ainda, mas numa comparação com as demais praças do futebol do interior, é diferente, para melhor. Isso vale para Santa Maria e imagino que possa valer para Bagé também. Não, com certeza. Isso também influencia muito o momento que o clube vive, também os resultados dentro de campo e a forma como também a diretoria se posiciona com seu trabalho de marketing, e o seu relacionamento com o torcedor, né? Aqui no Guarani, por exemplo, claro, como eu falei, influencia muito o momento dentro de campo, mas também não somente o momento dentro de campo, o trabalho de marketing, trabalho de relação com o torcedor, enfim, oxigenou e renovou muito a torcida aqui do Guarani recentemente. Então, hoje vem muitas crianças, muitos jovens, e o Bagé, né, apesar também de estar na divisão de acesso, faz 32 anos que também está na divisão de acesso, e também consegue botar um grande público no Pedra Moura, porque o Bagé também tem uma torcida muito fiel, assim. Então, isso daí a gente vê essa relação com o torcedor, né? Mas acredito que o Internacional de Santa Maria, bom, nos mata-matas, naquele próprio jogo contra o Bagé nas quartas de final, ali a gente já pôde ver o peso que tava aquela atmosfera, né? Verdade, tu falaste do Bagé também, lembro da. Ninguém da direção do Inter ia falar isso, mas a gente sentia, queremos pegar qualquer adversário, menos o Bagé, porque é o que pode se igualar nessa questão da parte do público. Teve uma bela presença de público no jogo do mata-mata das quartas de final. São equipes diferentes, né? Não é desmerecer, mas é diferente de jogar contra o Bagé, contra o Guarani, do que contra o Monson, ou até tem outro fato que aí, para não citar nomes de times, mas quanto mais próximo da região metropolitana, mais difícil desvincular de Grêmio e Inter, né? Então, se pegar qualquer adversário da região metropolitana, vai ter que enfrentar prioritariamente o time, a questão técnica, a equipe, a organização, mas não aquela atmosfera do estádio lotado, das adversidades ali que se tornam uma torcida que canta o tempo todo. Por isso, o Inter sempre sabia que ia encontrar durante a campanha só se pegasse o Bagé, e acabou enfrentando o Bagé nas quartas de final, teve essa dificuldade, até foi 0-0 aí, se eu não estou Foi 0-0. mal dele, né? Então acabou definindo em casa depois, mas teve esse ponto aí de saber, quem vive futebol
tem essa noção e o único clube que nós podemos enfrentar com torcida, e é que aí vai ter fatores extracampo, não estou falando extracampo no sentido de ruim, estou falando essa atmosfera, que falasse atmosfera, para utilizar a mesma expressão que falaste aí, de um jogo decisivo, no estádio lotado, na torcida gritando e torcendo pelo clube, tanto que queria fugir do Bagé, não fugiu, enfim, acabou vencendo o Bagé, mas são duas realidades diferentes, e que bom que eu tô ligado nessas duas cidades ali, me deixa feliz, porque a gente escuta dos outros lugares, que o futebol do interior tá acabando, tá acabando, tá acabando para quem não vive a realidade de Bagé e nem de Santa Maria, e que bom que eu vivo a de Santa Maria e sei um pouco da de Bagé por ter a família inteira morando aí, por acompanhar bastante teu trabalho, Yuri. Como eu Não, disse, e aí eu não é já só porque eu pegando tô o falando gancho contigo. pra te conversar com o nosso público, o Gilson, ele é bagiense, então. É bagiense, Eu então. nasci em Bagé em 26 de dezembro de 83 e vivi até os 3 anos. Quando eu ia fazer 4, próximo aos 4 anos, meu pai ficou desempregado aí em Bagé e tinha que trabalhava na área da indústria farmacêutica e acabou conseguindo um emprego, está procurando emprego, ficou acho que quase 2 meses sem emprego e conseguiu um aqui em Santa Maria. Na época só tínhamos, aí viemos eu, ele e a mãe para Santa Maria. E a minha irmã mais nova já nasceu aqui em Santa Maria, mas os parentes ficaram todos aí. Logo que a gente se mudou para cá, íamos quase que todo final de semana para Bagé. Só que sabe como é que é? As questões dos compromissos vão mudando, própria aula, depois adolescência, e aí adulto, na faculdade. O próprio pai e a mãe começaram a ir menos, iam igual. O pai hoje é falecido, está enterrado, foi sepultado aí em Bagé. Minha avó também falecida é daí de Bagé, eu digo, estou falando as pessoas mais próximas, mas tios e tias, até muitos acompanham, sei que acompanham o teu trabalho, Yuri, acompanham as nossas transmissões também, falando transmissões aí lá da Rádio CDN, Grupo Diário, que a gente fez um baita acompanhamento aí durante o na divisão de acesso, mas tios, primos, primas, enfim, todos os parentes, família Gilson Pinto Alves, os Pintos Alves, os Nunes, que são mais parte da mãe, todos moram em Bagé, e aí, quando tem um jogo, seja contra o Guarani, contra o Bagé no ano passado, vai ser contra o Guarani esse Agora ano, aqui. que bom, eu olho e torço para que tenha esse jogo em Bagé, para poder visitar a cidade, e aí tem aqueles tios que vão no estádio ali, tem um que mora do lado do Bagé, o tio Eduardo, foi até Luiz Eduardo, trabalhava na tempo da Livraria Globo, aí, só para dar um exemplo. Aí ele mora do lado ali, foi conversar comigo, aí tem outro tio que espera na saída, tem um primo que, não, vamos jantar depois, vamos almoçar aqui, vamos almoçar ali. Os parentes todos são de Bagé, gostam muito de Bagé, tem esse carinho, infelizmente, devido às questões profissionais, e a vida me levou para Santa Maria, mas aquela hora de preencher qualquer documento, tem que colocar a cidade natal ali, eu tenho orgulho de colocar, Bagé ali, ó. E aí me pergunta de Bagé, eu sempre conto mais ou menos a mesma história, mas sou bagéense aí com muito orgulho. Legal. É legal mesmo. E tu falasse que acompanhasse todo esse ciclo do Inter Santa Maria na divisão de acesso desde que esteve pela última vez na Série A do Gauchão. Então, já tens uma trajetória bem considerável dentro do grupo do Diário e da imprensa de Santa Maria, né? Eu me formei em 2010, 2009, então comecei a trabalhar em 2010, e aí logo que eu me formei fui para a rádio, trabalhei na Rádio Membuí, 2010, 2011. Uhum. Aí, em 2012, deixa eu ver bem, não, 2010, 11, 12 e ainda uma parte de 13. Aí saí da Rádio Membuí e fui para o Jornal A Razão, extinto Jornal A Razão, né, que desde 2017 não existe. Mas em 14 eu fui então para o Jornal Diário, Jornal A Razão, então 14, 15, 16 e 17. Aí 17 o Jornal A Razão encerrou as atividades. E junto com o Jornal A Razão tinha também a Rádio Santa Mariense em 14. Então 14 era meio que uma divisão entre rádio e jornal, aí 15, 16, 17 mais o jornal, e depois, quando fechou a Razão em fevereiro de 2017, fiquei naquela questão do impasse, agora, o que eu faço? Até acabei saindo do jornalismo algum período, trabalhei nessa área que eu falei que meu pai
trabalhava da indústria farmacêutica, porque não tinha muita opção na época, mas aí surgiu a possibilidade do canal Joga, comecei a descobrir que tinham lives no Facebook, e aí pelas lives no Facebook tornou uma forma de vender uns patrocínios e se tornar uma fonte de renda. Aí durou pouco minha passagem pela indústria farmacêutica e também acabei ficando desempregado nesse ponto, quer dizer, nessa área, e voltei para o jornalismo. Logo surgiu o convite do Diário de Santa Maria, mas devido às lives, fui fazer uma transmissão que para mim se tornou histórica, de umas quartas de final do Inter SM contra o Glória lá em Vacaria, foi 4-1 para o Inter SM, e essa live que eu fiz deu 40 mil visualizações, e a torcida que não foi a Vacaria foi para o estádio, só botou um notebook lá, espelharam numa tela lá, e tinha, sei lá, acho que 500 pessoas no mínimo no Presidente Vargas assistindo a minha live. E porque o Diário compartilhou, os repórteres do Diário estavam lá, que hoje é meu chefe, fazia o esporte na época, meu amigo também da época da faculdade, pediu para compartilhar a live, o Diário não tinha isso na época, compartilhou, deu o boom, daí misturando que já acompanhava o meu trabalho com quem acompanhava o Diário de Santa Maria. Enfim, na segunda, na terça, me ligaram para eu começar a trabalhar lá, isso era 2018. Aí de 2018 para cá, estou no Diário de Santa Maria em todos os anos acompanhando o Inter SM na divisão de acesso. 2022 surgiu a Rádio CDN, no início sem transmissões de futebol, mas em 23 já começou, 23, 24, 25, transmissão também via, aí estou falando de rádio, então na mistura, né? Faço um pouco de impresso, o mesmo material vai para o site, Rádio CDN, tem a TV Diário, então foi mais ou menos assim, né, na minha trajetória, trocando veículos de comunicação conforme as oportunidades que surgiam, mas sempre acompanhando o Inter SM e estive em todas as divisões de acesso, ou na beira do campo, ou se não estava na beira, estava nas cabines lá, conforme, geralmente o impresso, pelo menos eu fico lá de cima na cabine, com o notebook na mão ali, né? Sei que tu faz na beira do campo ali, mas se eu tenho que fazer, essa parte eu prefiro lá de cima, mas na maioria do tempo como repórter, mesmo com o microfone na mão ali na reportagem. Perfeito. Bueno, então agora é a vez da disputa da Série A do Campeonato Gaúcho com o Inter SM. E pelo que vocês têm acompanhado, pelo contato que vocês têm com o pessoal diariamente, qual a tua avaliação desse planejamento do Inter SM para o Gauchão e as expectativas que tem? Olha, o Inter apostou na manutenção da base, são pelo menos 15 nomes remanescentes da campanha da divisão de acesso. Na época, a gente ouvia, tinha o conceito, não, é um time é um time de Série A jogando a Série B. Isso em 2025. Teoricamente, isso se confirmou, né? Porque o clube conseguiu acesso com um grupo montado aí por muitos atletas que acabam, ou na verdade já têm o costume de jogar mesmo a Série A, e aí a manutenção da base foi feita. A rigor, estava tentando escalar um time, só vai mudar o lateral esquerdo e o centroavante, porque não ficou o Alan Balde lateral esquerdo e os centroavantes aí mudaram, nem o Gabriel Morbeck, nem o David Batista. Aí estarão o Michel, que é jogador do Guarani, e também o outro centroavante, que é o Yuri Mamute, são as duas opções, vão brigar por vaga os dois ali, teoricamente, pela camisa 9. Lateral esquerdo, já vi que deve ser o Chico Bala, que é um jogador que chega do Nordeste, mas já vi que tem um perfil de quem joga estilo divisão de acesso, que mistura um pouco daquela questão da raça com, para mim, até uma avaliação pessoal, muitas vezes o que muda da divisão de acesso para a Série A é a qualidade do gramado, né? E aí os jogadores muitas vezes se repetem, o Inter me apostou então nisso, na manutenção da base, fica praticamente todo o grupo, ou 15 jogadores vão ficar pelo menos. Alguns da base também foram promovidos, algumas contratações, falei do Chico Bala lateral, falei do Yuri Mamute, que é o centroavante, mas também essa questão da manutenção, para mim, eu acho que vale por causa do entrosamento, né? Não vai ter tempo de entrosar. Difícil para quem montar um time do zero. Então, o Inter não parte do zero, parte de uma base que até vem de 2024, 10 de 2024, aí 2025 para cá, porque vai ser 2026, ficam 15. Então, tem muitos jogadores que estão na terceira, alguns até na quarta temporada, vão para a quarta temporada no Inter SM. A ideia é essa, é criar uma identidade, é manter os jogadores mesmo aqueles que não são
radicados, ou a maioria não é, né, daqui de Santa Maria, mas de alguma forma conheceu o clube, se envolveu com o clube, e é aí que o Inter sempre está apostando para tentar fazer uma boa campanha. E é tudo curto, é quase que um torneio, né, é quase que um tempo de Copa do Mundo, então não vai precisar entrosar entre aspas, muitos já se conhecem, vai ter que entrosar só aquela meia dúzia que chegou, e é por aí a ideia do Inter SM para tentar permanecer na Série A, não tem como negar, esse é o primeiro passo, e nem é um demérito, porque Grêmio, Inter, Caxias, Juventude, esse a gente sabe que raramente vão cair, ou não vão cair, né? E aí são 12 participantes, já sobrou 5 ou 6, são aqueles 5 ou 6 lutando para permanecer na Série A. Essa é a primeira ideia, mas óbvio que conforme for ganhando, dá para aspirar algo mais. Exatamente. E logo que o Inter SM garantiu a sua vaga para a Série A, nós conversamos com o gerente de futebol, Chiquinho Rezende, e o Chiquinho ele tinha falado bem por aí mesmo que o primeiro passo seria a renovação, que seria o maior reforço dentro de um planejamento que eles já tinham montado de projeto dentro do clube, né? E aí, já aproveitando esse gancho, né? O trabalho do Chiquinho Rezende, assim, a presença dele, o quanto que teve ou não teve participação dentro desse processo. Olha, aí, o Chiquinho, o pessoal do Bagé conhece bem, né? O Chiquinho tem uma trajetória, vamos dizer assim, lá na parte do futebol, mais ou menos semelhante à minha, nesse sentido que eu tô falando das cidades, né? O cara bagiense que acabou se radicando em Santa Maria, E criou e olha, identidade em ele se Santa Maria. tornou um ídolo. É tão difícil ser ídolo no interior, né? Até porque muitas vezes o jogador não fica tanto tempo no mesmo clube. Ele ficou muito tempo no Inter SM como atleta, carregou essa questão do ídolo de dentro de campo e vem fazendo um baita trabalho na função de gerente de futebol. Desde 2024 a 2023 encerrou a carreira como atleta do Inter SM, mais de 100 jogos, ou cerca de 150 jogos, não sei o número exato, mas é mais ou menos isso. 23 e 24 como gerente de futebol. Ele tem um relacionamento muito bom com os atletas. Vai ser difícil tu encontrar alguém que jogou contra o Chiquinho ou jogou junto e não vai gostar da pessoa, Chiquinho. Isso aí ajuda a trazer os atletas para o clube. Quando chega um convite para um atleta jogar no Inter SM, aí tu, imagina, soma-se isso tudo. A questão da reestruturação, do bom trabalho que está sendo feito. Quem é que está convidando? É o Chiquinho, gente, do futebol lá, o Chiquinho. O Chiquinho, ídolo da equipe, coisa e tal. Olha toda a trajetória que ele tem no futebol, bem quisto por muitas pessoas do futebol, né? E isso, de alguma forma, para mim, influencia dos atletas aceitarem vir jogar no Inter SM muito pelo Chiquinho. Não estou tirando mérito, a gente está Claro. falando de uma soma, né? Comecei elogiando, né, a questão do trabalho do presidente. Claro que tem também quando a comissão técnica chega, ela escolhe a maioria dos jogadores ou sugere a maioria dos jogadores, então é um trabalho conjunto, mas não tenha dúvida que o nome do Chiquinho, pelo carisma que ele tem no meio do futebol, fora o seu trabalho, eu estou falando mais da questão pessoal, mas também o seu trabalho, ele já sabe que determinada vez jogou com um zagueiro em tal equipe. O Salazar é um exemplo, um colombiano que o Inter me contratou para essa temporada. E Chiquinho, onde é que surgiu a ideia do Salazar? Ele, não, joguei com ele lá no Barra, em Santa Catarina, faz algumas temporadas, 7, 8 temporadas. Então, esses bons contatos que ele tem no meio do futebol e por ser bem quisto pelos jogadores, para mim, influencia positivamente. E ele já, no segundo ano da temporada, conquistou um acesso, então já se tornou vencedor também como dirigente. Ele estava no último acesso em campo, 2007, e estava no último acesso como dirigente, 2025. Então, está na história do Inter e vale referência aí para quem tem mais ou menos a minha idade e acompanha o Inter SM. Lá, acompanhei da arquibancada aquele acesso lá em 2007, agora há algum tempo como jornalista. São sentimentos, mas são pontos que se misturam, né? Tu vê, eu Claro. acompanhava lá quando ele jogou, aí agora como dirigente, enfim, a gente tem ideia, e ele tem também, né? Sai na rua reconhecido, conversa aqui, conversa ali, como um ídolo do futebol do interior, algo que é tão raro. O Chiquinho já era um ídolo como atleta, e aí conseguiu o acesso também, se tornou ídolo como dirigente, mesmo com pouco tempo ainda nessa função. Então é um cara vencedor, né? Perfeito. Gilson, muito obrigado pelo bate-papo. Eu sei que tu tem compromissos aí ao longo do teu dia. O tempo foi passando, fluindo naturalmente.
O nosso trabalho se mistura com paixão também, né? Pelo que a gente gosta e vive também no interior. O contato é ainda mais intenso, apesar da correria do dia a dia, né? Te agradeço e sucesso aí pra ti. A gente se encontra aqui por Bagé. Afinal, Guarani e Inter SM se enfrentarão no Estrela d'Alva. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Vamos combinar sempre quando possível. Agradeço então essa oportunidade e acompanho muito o teu trabalho. Como eu disse, como eu faço isso há um bom tempo, rádio, jornal, TV, impresso. Sei que tu faz trabalho semelhante aí em Bagé. É uma referência para mim quando eu tenho que buscar informações do Guarani e do Bagé. Ou se eu não fizer um contato direto contigo, não te perguntar no WhatsApp, não tenha dúvida que eu vou estar acompanhando o teu trabalho nas plataformas aí, todas que tu faz aí em Bagé, para buscar alguma informação relacionada a Guarani, a Bagé ou ao próprio esporte em geral, aí que seja algo que me desperte uma curiosidade aí em Bagé. Eu tenho teu nome como uma referência. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. Valeu, Gilson, obrigado. Obrigado. Muito bem, então, Gilson Pinto Alves, repórter do Diário de Santa Maria, o canal Joga, enfim, todo um trabalho multiplataforma na imprensa de Santa Maria. E agora, né, teremos essa grata satisfação de nos encontrarmos no final de janeiro no Campeonato Gaúcho. Já foi assim na divisão de acesso com o Bagé, agora no Campeonato Gaúcho com o Guarani e Inter SM. Valeu mais uma vez aí a nossa parceria, os nossos apoiadores desta transmissão, deste programa, desse espaço, a Fazenda Retiro, com o Eduardo Silva Mendes. Seu trabalho de criatório de gado bovino fica localizado na Costa do Jaguarão, na BR-293 em Candiota. Fábio Vaz Design, branding e posicionamento. Quer dar um up na tua marca? Para trabalhar não somente a parte visual, como um discurso do que tu quer transmitir para os teus clientes, como te posicionar no mercado. Todo esse trabalho não somente prático de construção de design, mas também de consultoria, Fábio Vaz. E também um oferecimento de restaurante churrascaria Cinturão, lendário Oswaldo Rolim, verdadeiro sabor da carne do Pampa Gaúcho, um bife livre, buffet por quilo, espeto corrido. Também oferecemos o serviço delivery, pode ir lá presencialmente montar tua marmita e levar para casa. E o Costelão no domingo não perde, na Avenida Santa Tecla, já na entrada da cidade. Quem não se inscreveu no canal, te inscreve para não perder nenhum conteúdo. E já antecipando para vocês, nesta quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, transmissão ao vivo aqui no canal da apresentação oficial do grupo de jogadores do Guarani para os torcedores, né? Nesta quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, direto do Estrela d'Alva. E é claro, sexta-feira, às 8 horas da noite, mais uma edição do Na Área, trazendo todas as atualizações do futebol. Obrigado, pessoal, uma boa noite a todos e siga acompanhando aqui o canal Yuri Dias Repórter.